macaco é separado de sua mãe e colocado em uma gaiola. Lá, ele encontra duas mães falsas. Uma mãe feita apenas com arame, que lhe oferece uma alimentação adequada através de uma mamadeira, e outra mãe feita também com arame, mas forrada com pano felpudo e macio, que lhe dá conforto. Qual das mães falsas o pequeno macaco prefere? O filhote fica com a mãe postiça de pelúcia, procurando afago. E quando é colocado na frente do macaquinho um robô que chacoalha os olhos, a cabeça e os braços de uma forma absolutamente assustadora, o macaquinho procura a mãe de pelúcia, inicialmente muito assustado, mas depois ele acaba olhando para aquela figura assustadora e ele se ergue numa postura de defesa. Esse experimento, que parece um experimento banal, ele vai provar para cada um de nós que nós precisamos mais do que um teto. E precisamos mais do que um teto e comida. O ser humano precisa mais do que isso na sua vida em família. Então, aqueles que costumam dizer, cobrar as pessoas dos seus filhos, e os filhos cobrarem os seus pais sobre as questões materiais, estão ali cometendo um grave engano. O que se provou é que esse experimento, ele na verdade, ele tem a mesma repercussão na vida humana. E nós vamos entender o porquê. Mas antes disso, nós vamos passar aqui por essa fala de Jesus, quando ele estava ali à frente da casa de sua mãe, e os irmãos, contraditos com aquela multidão reunida em torno, em frente da sua casa, disse exatamente para ele, o que ele estava fazendo ali, e o que ele pretendia com no meio daquela multidão. E Jesus responde, mas quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Porque ele estava sendo chamado para entrar e prestar, na verdade, uma justificativa. E olhando para todos ao redor, Jesus olhou para todos e disse, eis minha mãe e eis meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. Minha irmã e minha mãe. Aqui, a gente já observa que, na verdade, o entendimento de família de Jesus é absolutamente diferenciado da experiência de família quando construída e constituída só por laços consanguíneos, onde o egoísmo ele impera nas relações. E aí, é tanto a questão do desapego de Jesus, ou de um apego bem, concatenado, bem orientado pela sabedoria, que nessa hora de Jesus crucificado, onde estava a mãe de Jesus, a irmã dela, a mulher de Clopas e Maria Madalena, Jesus vê a sua mãe e a ela, ao discípulo, que era João Evangelista, e diz, mulher, ele não fala mais de mãe, ele fala, mulher, eis o teu filho, porque naquele momento ele estava passando a maternagem para outro
para outro discípulo e diz a João, evangelista, eis a tua mãe. Então, desta hora em diante, João, evangelista, pega Maria e a leva para morar na ilha de Patmos. É Patmos ou Éfeso? Eu acho que é Éfeso. Então, o que é importante nós falarmos? Do ponto de vista da sociologia, a família é um agrupamento, né, que é uma instituição e que hoje, na atualidade, passa por um momento de transformação. Porque se antigamente a família era só um agrupamento de pessoas ligadas pela consanguinidade, atualmente o contexto se transformou, se ampliou, e hoje a família, mesmo sociologicamente, é vista e constituída de uma forma bastante inclusiva. Mães com filhos, mães solteiras com filhos, pais solteiros com filhos, mães e pais, né, de crianças consanguíneas, mães e pais de crianças adotivas, né, pais homoafetivos com filhos adotivos. Então, nós vamos ver a família hoje, do ponto de vista sociológico, dentro de um contexto de máxima inclusão. E no Espiritismo, nós precisamos entender de uma vez por todas que família é uma instituição divina, né, com planejamento que antecede a vida física, com o objetivo do crescimento espiritual de todos os seus membros. Ela não é resultado casual de um encontro, ou um encontro ali na escola, na faculdade, um encontro apressado, onde os olhares se trocaram apressadamente, e aí houve um vínculo, e de repente se casaram ou não se casaram, mas formaram uma família. Não é o resultado casual desses encontros no mundo físico. Ele, na verdade, ocorre antes, no mundo espiritual, antes do renascimento, quando, na verdade, são feitas as programações, né, com todos os critérios de necessidade de cada um, e onde cada qual vai ter os seus comprometimentos, tanto positivo como negativo, e para que nesse agrupamento possa haver um progresso a que todos os membros possam fazer. Isso está em Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar. Então, é importante nós pensarmos que essa organização compreende que no destino e no progresso evolutivo do espírito existe algo que vai além das necessidades físicas e emocionais a serem supridas pela família, que foi aquele vídeo que nós colocamos. Então, vai muito além. Então, as pessoas não entendem muito bem, e se não compreenderem a partir de hoje dessa sugestão que damos, cada qual que faz parte de determinado agrupamento, é importante verificar que é exatamente ali, embora haja a possibilidade dos laços consanguíneos, cada qual veio de uma colônia, de um mundo espiritual, muitas vezes, diferenciado, mas não são, a maioria, não são desconhecidos. Então, vem para aprender a pensar no outro, aprender a conviver com o diferente, a vivenciar tolerância, resignação, exercitar o perdão e desenvolver-se mais rapidamente. Porque eu posso ter nascido e nascer como um yogi e ficar meditando, né? Muito bem, lá no Tibete, 3 ou 4 ou 5 encarnações, mas vai ter uma hora
que se eu não tiver a evolução, esse contato com o social, com o bem, eu vou ter que fazer essa experimentação, né? Então, vamos falar da questão do apego e do desapego. O apego, então, é um dos fatores mais importantes nas relações íntimas. É um padrão, o apego é um padrão de comportamento, geralmente da infância, e que vai influenciar nas relações e na idade adulta. E esse tipo de apego, se nós conhecermos, nós vamos entender por que a nossa indiferença, por exemplo, com a nossa família. Por que aqueles seres nos são indiferentes? Por que aqueles seres nos trazem um pensamento difícil, né? Nós vamos compreender que existem vários tipos de apegos e que foi assim estudado por Bowlby, mas outros teóricos trouxeram também, porque daquele experimento do macaquinho, observou-se, quando se transpôs para crianças numa sala, através de vários autores, observou-se que a criança, quando ela tem um apego seguro, e ela está ali porque ela é acessível à mãe, que não só amamentou, porque nós vimos que a amamentação é importante, mas que está disponível a mãe ou o pai que estão disponíveis para os seus filhos em determinados momentos. Então, quando há necessidade, aqueles pais estão presentes no momento da necessidade. Então, nós temos a criança segura, o bebê seguro, e esse bebê seguro, ele vai promover relações seguras, porque ele sai de casa para ir explorar o mundo, mas ele volta e tem a figura paterna e materna introjetada no seu psiquismo. Mas se a relação das pais, ele veio ao mundo, os pais já com problemas de outras vidas, com problema de relações, porque aquele ser que está ali como filho, você pode sentir, ou como mãe ou como pai, você pode sentir afinidade, como não ter nenhuma afinidade com eles. São seres novos, são seres colocados ali apenas como necessidade, mas não necessariamente afins. E esse é o caso da maioria das uniões dos agrupamentos familiares na Terra. E aí nós vemos as questões do apego inseguro, que é aquele apego ambivalente. Eu ofereço o meu ser, eu ofereço a minha companhia, mas eu não gosto daquele ser que está ali. Aquele ser chora, aquele ser, eu não sou uma mãe de carteirinha, eu tenho dificuldade como pai. Então, esse tipo de apego vai resvalar para a vida do adolescente, para a vida do adulto, porque essa ambivalência da mãe que ela se oferece, mas ela tira, ela dá, mas ela cobra, né? Então, a gente vai ter exatamente a ambivalência nos relacionamentos. Uma pessoa que não se prende, porque ela ama aquele ser, aquele querido, mas ao mesmo tempo, ela logo se cansa. Ela acha que vai ser problema. Ela tem ambivalência entre o amor e o ódio. E tem um comportamento esquivo, né? O esquivo é aquela mãe, aquele pai, que deixaram os cuidados do outro. A amamentação ficou à deriva, com
como a mamadeira, depois o cuidado também ficou terceirizado, e vai para a avó, e vai para a tia, e vai para um canto, e vai para outro, e vai para a funcionária que cuida, que zela. Então, houve um esquivo, não teve aquele cuidado, aquela proteção. E aí, o que vai acontecer? Crianças esquivas. Crianças que se esquivam dos pais, que parecem que não se reconhecem naquela família. Elas querem logo ir embora, ir para um lugar, ir para outra praia, para outra praia. E aí temos, né, o desorganizado. Esse desorganizado é aqueles pais que têm vícios. Os vícios são vícios do álcool, vícios das drogas, assim, álcool é uma droga, mas de outros tipos, e sofrem agressão física. Aí a criança, ela tem um tipo de relação absurdamente desorganizada socialmente. Nós poderíamos falar muito sobre isso, mas aí a gente vai chegando no tema, porque o nosso tempo é curto, e dar a correta acepção da palavra, então, o oposto, o desapego. Porque quando eu tenho um tipo de apego seguro, um tipo de apego bom, eu também vou saber quando desapegar. E que tipo de desapego e que hora e como eu faço. Então, a acepção correta do apego, do desapego, é um sentimento que está nos pais, que está nos filhos, que está nos avós e que desenvolveu uma capacidade de avaliar e selecionar o que eu posso, mas tudo aquilo que eu posso, mas aquilo que eu devo ou não devo fazer. Tudo eu posso, mas tem algumas coisas que eu não devo fazer. E esse sentimento, ele vai sendo estruturado a partir do senso também, da minha forma com que eu vivi o meu apego saudável. Então, conforme eu fui educado, eu vou também ter uma ligação absurdamente, às vezes, apegada com um determinado filho ou com uma determinada filha, ou com o pai ou com a mãe. Então, apegar-se demais, exageradamente, vai gerar desajustes. Tá? Desde uma leve segurança, né? Fala assim, não se deve sair de casa, não vai sair só, não é essa roupa que eu quero, muda de roupa, até um pânico incontrolável, né, de tudo, e que tira o indivíduo do convívio social, tira o indivíduo da experiência social, porque viver não é trancafiar-se numa determinada situação de isolamento, é experimentar a vida, é sair fora e experimentar, para encontrar-se no contato social os verdadeiros propósitos da nossa existência. Então, a gente vai ver que apegar-se prejudica e desequilibra o desenvolvimento da criatura e da maturidade emocional. E aí vem a reencarnação, que faz o ser exercitar a independência, que propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas distintas, entre sexos distintos, profissões distintas, países distintos, continentes, mas não destrói os laços de amor verdadeiro. Antes cria diversos vínculos afetivos entre a alma. Aqui a importância, a reencarnação, na sua programação, ela traz para cada um a ideia de que eu estou comigo, a responsabilidade. Quero deixar aqui, de uma forma importante, a criança, quando segura, ou quando criada de forma segura, ela é responsável. Absolutamente responsável por si, por suas atitudes, por suas tarefas. Então, ela não precisa ser cobrada. Então, e aí nós vamos falar exatamente do apego exagerado, onde aqui, nos laços da reencarnação, é importante verificar
aquele que está em minha casa não é meu filho. Não, ele está meu filho. Né? Ele está minha filha. Então, pais, cônjuges, filhos e amigos voltam para conviver em épocas e posição diferentes. Talvez aquele filho seja um pai no passado, seja o seu pai, seja o seu avô. Então eles voltam para conviver em posições diferentes, estabelecendo na consciência de uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamento ou dependências. Eu vejo no meu marido um ser espiritual que amo, mas ele não é meu marido. Porque quando nós desencarnarmos, possivelmente eu vou para um lugar e ele vai para o outro. Não necessariamente nós vamos para o mesmo lugar. Nós vamos nos ver como espíritos amigos, como espíritos que se amam, mas nós não estamos ligados para o resto da eternidade. Criamos afetos. Por isso as pessoas que são enciumadas, que brigam por ciúmes, criam assim uma teia de ilusão absurdamente distorcida. Então, da família, que nós viemos à Terra, mas não para satisfazer caprichos, agradar-nos, né? Nós viemos à Terra e para cada um de nós cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntos no mesmo sexo sanguíneo. Então aí entra o respeito, onde cada qual deve observar o tempo do outro, porque espiritualmente eu posso ser muito mais velha do que a minha mãe, ter uma maturidade muito maior que a minha mãe, e eu vou ser diferente. Eu me lembro do dia que a mamãe falou para mim: você vai sair? Sempre você vai sair e me deixar só? Falou: mamãe, você fica ao cuidado de Deus, porque eu tenho que trabalhar para Jesus. Nunca mais ela me perguntou. Ela entendeu que, na verdade, cada um tem um propósito e que ela estava bem assegurada. Então, desse modo, nós temos que levar em conta a individualidade de cada membro da família, que somos absolutamente diferentes. Somos espíritos que vieram, às vezes, de planetas diferentes, colônias diferentes. Alguns aqui, crianças que não comem carne, crianças que têm uma dificuldade para ouvir barulhos, cada qual com a sua sensibilidade, e é preciso respeitá-los, sem fazer imposições, sem fazer subjugação, né? Porque é pelo modo, de forma peculiar, que cada qual vai encontrar uma maneira de ser mais feliz e dirigir a sua experiência. Portanto, cada qual precisa de paciência, a ciência da paz, né? Então, os lares onde se cobra demais o estudo, eu vejo no consultório quantas crianças com 10 anos tentando o suicídio que vem para nós por não aguentarem as pressões familiares. Então, quantas pessoas idosas desistem de viver por não aguentar a indiferença? Então, é importante cada qual aprender a sua lição. É inconcebível tentar fazer, né, com que nós façamos os deveres do outro. Então, eu conheço mães que fazem os deveres de casa dos seus filhos, que fazem tudo pelos seus filhos, pensam no médico, pensam em tudo, pensam na comida, pensam na coisa, pensam na outra. Ok, tudo tem um limite. No momento em que o outro se encontra fragilizado,
vamos caminhar juntos, mas juntos, nunca fazer pela criatura. Então podemos oferecer uma atmosfera de compreensão, mas aí é que está. Muitos pais dizem assim: eu vou fazer porque ele não é capaz. Eu vou fazer porque ele demora muito. Então, é importante ter essa atmosfera de compreensão, de apoio, né, para que tenham, por si só, por si mesmos, as experiências de mudar, de quando mudar, de como mudar. E essas atitudes vão permitir um relacionamento mais seguro e mais duradouro no futuro. Então, ações possessivas criam o indivíduo serviço. Então, eu escuto no consultório: o meu filho, ele é uma banana na mão daquela mulher. Mas o meu genro é uma belezinha para minha filha. Vocês entenderam? Dois pesos e duas medidas. Então, ações possessivas vão criar indivíduos serviços profundamente inseguros, que não conseguem lidar com as contingências, dificuldades à sua volta. Precisam sempre de uma corte, de uma série de pessoas a fim de se sentir amparados. Então, existem exemplos clássicos dos superpais, né, que, vamos dizer, que, na verdade, essa superproteção ocorre: eu estou te protegendo, mas por trás, muitas vezes, através daquele laço apertado, tem a minha necessidade de não ficar sozinho. É gravíssimo isso. Não quero que faça isso, não quero que viaje, não quero que case. Tem a minha necessidade. Aí entra o meu egoísmo, né? Então, são fios invisíveis, né, de uma suposta proteção, mas na realidade é uma forma inconsciente de suprir as minhas necessidades emocionais. Eu não gosto de ficar sozinho. E você vai sair, fica com a mamãe. Né? Então, é importante, por outro lado, entender que a criança precisa de limite, precisa de ser tolhida nos seus desejos. Não dá, ela precisa, porque a frustração é absolutamente estruturante para o ego. Então, é importante nós observarmos que a criança que é contentada de forma irrestrita, sem barreira, ela vai ter uma dependência patológica, progressiva, incapacitante para resolver os seus problemas. Então, enquanto outras pessoas, outras crianças se mostram, dois irmãos absolutamente autonômicos, o outro se mostra absolutamente dependente. E às vezes por conta de um nascimento. Um nasceu com um probleminha, outro tem um probleminha. Porque tem um probleminha, a família o vê como de uma forma mais incapacitante, criando problemas muito grandes. Então, aqui entra as questões das crianças mimadas, que a gente vai no shopping, vê aquela criança se jogando no chão. É claro que isso acontece com todas as mães. Mas quando acontecem demais, a gente vai entender que aquele comportamento, aquela criança é uma criança que vem sendo super protegida, que não foi feito o check-in antes de sair. Olha, nós vamos no shopping, a primeira desobediência, o primeiro choro, se você cair no chão a primeira vez, eu só vou te pegar pelo colo e a gente sai. Então, tais comportamentos. E, por outro lado, eu vi no shopping, outro dia, né, uma criança que ela pediu para a mãe dela verificar uma questão 18, 20 vezes. A mãe conversando com o avô. E a criança: mamãe, vamos ali, eu quero te mostrar uma coisa. Uma vez, duas vezes. Mamãe, por favor, olha para mim. Uma vez, duas vezes, 18 vezes. E na 19ª vez, a mãe atendeu a criança. Então, são aquelas contradições, né?
E aí a gente vai ver os comportamentos dessa criança, é bom, mas ele vai, ao longo do tempo, ele vai se desvirtuar. Quase que eu cheguei lá, mãezinha, ora em mim. Então, pais seguros, inseguros e insuficientes educam às vezes os filhos da mesma forma, repetindo os mesmos comportamentos. E aí, inseguros superprotegem. Porque eu não quero que meu filho passe a necessidade que eu passei, né? Que não vivencie. Ou então, aqueles que sofreram uma rejeição, por exemplo, também adotam uma superproteção. Então, a superproteção, ela não é bom nem de uma forma nem de outra, né? Então, essa é uma questão muito forte. Então, finalizando, nós vamos dizer aqui, voltando para Jesus, que a gente vai encontrar uma das maiores lições de Jesus sobre a liberdade e sobre o desapego naquelas palavras que ele pronunciou, né, quando ele aproveitou daquela circunstância onde estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. E é esse amor sem fronteiras que nos moveu para construir essa casa. É um grupo seleto. Então, é esse amor, é acreditar nesse amor maior é que nos mobilizou. Esse amor fazendo efeito em cada um de nós. E aí, apesar de respeitar e amar Jesus profundamente a sua família, ele exaltou o desapego familiar na medida certa. Porque desapegar não é mandar o filho para uma praia, a avózinha para... Isso não é desapego. Isso é um traço de indiferença. Porque aqueles que ficam longe de nós, e de uma forma arbitrária, na constelação familiar, diz que não é saudável. E que de dia ou outro, aquele ser precisa ser integrado em nosso coração. E mesmo aqueles que estão distantes, se estão integrados dentro dos corações, têm introjetado a figura materna saudável, a figura paterna saudável, vai praticar o desapego com bastante harmonia. Vai sair de casa, vai ser feliz, vai ser produtivo. É completamente diferente. Então, Jesus exaltou o desapego familiar como meta que todos nós deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Então, cada qual que verificar aquele que se apresenta à tua vida, que bate à tua porta, que bate ao teu consultório, aquele ser é um ser especial na tua vida. Então, deixa ele entrar, ou não deixa ele entrar. A escolha é feita com critérios exatamente do desapego. Eu sei o que eu posso, mas eu sei também o que eu devo. Então, é essa a nossa proposta para hoje. Então, obrigada e vamos passar as vibrações.